Boa noite a todos. Estamos dando sequência ao nosso estudo da obra Mecanismo da Mediunidade. Estamos no capítulo 18, o capítulo que trata, dos efeitos intelectuais. Estamos na segunda parte desse capítulo. Vamos iniciar nosso estudo elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos abençoe, que abençoe esses momentos de reflexão, para que possamos aprender, transformar, modificar o nosso mundo íntimo, entender que não há trabalho mediúnico nem desenvolvimento da faculdade sem a humildade de reconhecer as nossas próprias carências, nossas próprias dificuldades, principalmente no entendimento do fenômeno. A mediunidade passa, Senhor, por um momento onde várias casas encerraram seus trabalhos por falta de recursos humanos, de médiuns que queiram abdicar-se das suas atividades comuns, dos seus prazeres, do seu descanso, para formar grupos de estudo, de reflexão e de prática da mediunidade. Permita, Senhor Jesus, que com essa leitura, com este entendimento, possamos nós buscarmos um novo trabalho no campo da mediunidade, uma nova oportunidade, um novo entendimento de todo o processo e, sobretudo, uma forma de servir de forma consciente, de forma saudável, para o nosso crescimento e para o crescimento de todos aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que nossos protetores espirituais também nos abençoem e nos ajudem a fixar essas novas ideias, esses novos conhecimentos, novos que para nós estão sendo novos, porque na verdade eles são imortais. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os fenômenos intelectuais são os fenômenos que vieram na sequência da história da mediunidade, na sequência dos fenômenos materiais. Mas, na verdade, eles se completam, porque aquilo que nós temos por fenômenos materiais, na verdade, é a inteligência que está por trás dos fenômenos físicos. É a inteligência que movimentava as mesas, que girava as cestas ou que faziam com que elas escrevessem sob a influência dos médiuns. Então, nós podemos observar que os fenômenos, de forma intelectuais, na verdade, são os verdadeiros fenômenos da mediunidade. Se nós temos, por exemplo, uma mediunidade de materialização, a materialização é um fenômeno físico, mas o efeito da materialização, a orientação que o espírito materializado faz, ou a sua ação em um processo de cura, ela é parte da sua presença, da sua influência, do que faz os outros pensarem. E isso é o fenômeno intelectual. Nós paramos no item intitulado Mediunidade Ignorada. E essa, com certeza, é a mais disseminada por toda parte. A maioria absoluta das pessoas ignoram poder ser instrumentos da mediunidade, sem que com isso deixem de ser, porque a mediunidade, ela é comum, ela está derramada sobre a humanidade, segundo a profecia do próprio Cristo. Não há um só lar que esteja desprovido dela. E ela está em cada pessoa num determinado grau. Em algumas pessoas ela está extremamente exuberante, extremamente estuante, profunda. Ele entra em comunicação com os espíritos de forma
natural, ele percebe, ele tem visões, ele sente a ambiência. Em outras, ela trabalha no campo da intuição, da percepção mental, da alimentação das ideias, né, da distribuição dos ensinamentos. E a gente vê nessa mediunidade ignorada justamente esse ponto. Quando observamos duas pessoas na rua, às vezes discutindo, brigando, ou até mesmo num momento assim de invigilância, elas estão sendo médiums das energias que estão criando. Porque o pensamento cria, ele forma, né, um campo magnético, um campo de ideias, e os espíritos sentem-se à vontade para manipular essas ideias, estimulando ou cerceando algumas delas. E às vezes nós, estando, de certa forma, mal influenciados, a gente está sendo médium dessas energias que porventura nos circunda naquele momento. Então ele fala para nós: na pauta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Em tudo isso, nós estamos intermediando alguém. Quando estamos na maledicência e permitimos falar mal dos outros, num, numa forma precipitada de ajuizar o comportamento das outras pessoas, sem, na maioria das vezes, um conhecimento profundo do que levou a pessoa a esse ou aquele ato, nós começamos a ser estimulados por outras mentes que também se apoiam nesses pontos de vistas, nessa invigilância, né, nessa precipitação de atribuir valor ao outro e estimula essa ação. E tem pessoas que falam assim, eu não quero falar, mas quando eu vejo, eu já falei. Isso parte do quê? Do seu hábito, do seu reflexo condicionado. Ela tem aquele reflexo de julgar as pessoas. E com isso faz com que os espíritos oportunistas, eles aproveitam daquela invigilância e também estimulam, criam situações desagradáveis, ampliam quadros mentais, e aquela pessoa, quando vê, fica vinculada a um comportamento desagradável, o que nem sempre para ela depois é fácil de mudar. Seria necessário criar um novo reflexo para impedir que aquela ação espiritual que agora estimula o seu comportamento pudesse ser bloqueada de forma mais automática, de forma mais natural. A crítica sistemática, a pessoa que critica tudo e todos, ninguém para ela é uma pessoa boa, ninguém para ela tem valor, só aquilo que ela faz tem valor. É aquela pessoa extremamente insatisfeita com tudo e com todos. Essa pessoa também gera consigo, né, é um alto-falante da espiritualidade inferior, que utiliza da sua invigilância justamente para magoar, para ferir, para criar desabores, para de alguma forma perturbar um ambiente, para gerar um clima, né, às vezes desagradável, e os espíritos inferiores, eles buscam muito essas pessoas inconsequentes, justamente para poderem alcançar aquilo que eles precisam. Eles têm por objetivo atingir determinada pessoa, mas essa pessoa, de repente, está protegida num pensamento de prece, numa atitude no bem,
mas ela é uma pessoa assim que tem algum que se desarticula fácil na sua autoestima com uma crítica ou com uma observação feita de forma agressiva. Então eles procuram os invigilantes para alcançar essas pessoas. Abusos da alimentação, uma coisa que talvez a gente não dê muita importância, acha bonita a pessoa que come demais. Nossa, fulano come demais, come 1 quilo de comida. Eu já vi pessoas, em restaurantes que se pesam a alimentação, comerem 1 quilo de comida e a gente fica observando como pode, né? Não passa mal, mas são pessoas que estão buscando na alimentação algum tipo de prazer que não encontram na vida. E ali são estimuladas também por espíritos que estão vinculados à alimentação da terra, que ainda respiram os vapores que a gente emana através da manifestação da comida. Então, eles sentam nas mesas, comem, principalmente nos restaurantes, né? Onde às vezes nós vamos nos alimentar e não temos o hábito de orar a Deus e agradecer por aquele momento, o que talvez façamos em casa, talvez porque nem todos fazem. E nesses momentos, às vezes, quando estamos alimentando, a gente acaba por vincular a alimentação críticas, conversas de mau proveito, e estamos convidando a participar da nossa alimentação as piores companhias possíveis. De repente, você não chama à sua mesa um pedinte que está à sua porta, porque ele está mal vestido, ele tem mau cheiro, porque ele não tem hábitos saudáveis. Mas convida espíritos de uma condição muito pior a compartilhar a alimentação, porque ele se alimenta, às vezes, da maledicência que está acoplada naquele momento, ou até mesmo da crítica mordaz. E ele não deixa de se beneficiar com a alimentação, porque já que está vinculado mentalmente, acaba absorvendo. E aí ele ainda coloca nos exageros do sexo. Olha que ele usa uma palavra assim muito bem colocada. Por que exagero? Porque o sexo em si é natural. Essa ideia de sexo pecado, isso já não alcança mais ninguém. O sexo ele é natural desde a natureza, desde as árvores que são fecundadas, né, pelos gametas, pelos genes, pelos animais, pelos homens, dentro do equilíbrio, dentro do respeito. Um casal que se respeita mutuamente vive em celibato, porque tem a relação sexual como um momento íntimo, como um momento de engrandecimento. Mas quando a pessoa se permite a exageros, ao desrespeito, a todos os estímulos de origem erótica que nada tem a ver com o sentimento, eles acabam abrindo portas a uma série de espíritos vinculados às energias sexuais inferiores, que vão participar dos atos, que vão comungar daquele momento numa troca incessante de sensações e estimulando para que cada vez ocorra mais, porque precisa se satisfazer mais almas. E às vezes a gente assusta, né, quando fala sobre isso, porque pensa-se a princípio num momento muito íntimo, e deve ser íntimo. Deve pertencer a um casal que tenha sentimentos um pelo outro. Quando há sentimento, há todo um respeito da espiritualidade superior e um bloqueio da espiritualidade inferior. Mas quando é feito de uma forma banal, quando é feito de uma forma apenas na busca das sensações, que tipo de proteção que existe? Quais são os casais que antes desse momento pensam, né, elevam o pensamento, pedem proteção para o seu relacionamento, para a sua vida, para a sua saúde, para que naquele momento as energias sejam sublimadas. Não é apenas uma troca de sensações, uma troca hormonal, há uma troca de energia vital, uma troca do eu íntimo de cada um, na reestruturação da vida, da saúde, dos benefícios que a relação sexual pode proporcionar. Para isso, a gente tem que entender
que nós somos médiums 24 horas por dia, não apenas naquele momento dentro da casa espírita. Nós estamos nos relacionando com os espíritos em todos os atos, em todos os momentos. Então, aquilo que eu sou mentalmente é aquilo que eu tenho em espiritualidade dentro da minha casa. Um maledicente, um crítico mordaz, um desequilibrado em todos os vícios, traz para consigo espíritos da mesma natureza. E às vezes estimulado por induções que nós temos na televisão, na internet, nas obras editadas, que às vezes nos colocam em condições mentais infelizes, nós acabamos por fazer correntes mentais de ligação. Então, que a gente saiba selecionar aquilo que coloca a nossa mente em estado positivo, para que a gente possa estar mais tempo ligado às energias superiores e menos tempo ligado às energias passageiras. Esse ou aquele espírito encarnado, sob o disfarce de um título honroso qualquer, lança um motivo inconveniente numa reunião ou conversação. E quantos lhe aderem ao mote passam a lançar oscilações mentais no plano menos digno que lhes diga respeito, plasmando formas pensamentos estranhas, entre as quais permanece o conjunto e a comunhão temporária, do qual cada um se retira experimentando excitação de natureza inferior à caça de presa para os apetites que manifeste. Olha o que ele está falando para nós. Você vai para uma reunião com os amigos num bar, e alguém, né, ainda coloca assim, um título honroso, alguém que se destaque, que influencie os outros, e faz aquela conversação do pior nível possível. Cada um criando formas mentais estimulados por aquela conversação. Saem dali sob aquela influência a buscar presas para a satisfação das energias que foram criadas. Esse é o quadro da nossa realidade, da nossa sociedade. As pessoas se encontram em determinados lugares para as piores conversações. Reúnem-se em família e falam mal dos vizinhos, dos filhos, dos pais, dos sogros, dos tios, de tudo aquilo que está em volta. Dificilmente faça uma reflexão positiva. Fala-se do bem que está alcançando um outro nível, da ação da espiritualidade, das conversações mais proveitosas. Lembremos que o livro Jesus no Lar nasceu desta preocupação de Jesus. Quando, na primeira vez, eles reuniram-se na casa de Pedro, e quando Jesus observou que a conversação ficou sem proveito, quando começaram a falar de trivialidades, quando começaram a falar das coisas piores que existem para merecer comentários, ele convidou todos que se reunissem ante a ele, e ali ele começou a contar histórias, que se formaram 49 histórias e uma prece no final, compondo uma obra belíssima. E ele vai perguntando o dia a dia de cada um e dali tirando um ensinamento. Talvez a gente não tenha esse hábito, né? Chega na mesa para jantar, como é que foi o seu dia? Ah, eu fui um dia horrível, aquela pessoa insuportável. E vamos carregando essa energia, e alimentando dessa energia, e contaminando todos os alimentos com essa energia, toda a água que nós estamos tomando. Quando vê, você sai do almoço, do jantar, e aquilo está te fazendo mal, está dando refluxo, você não consegue digerir, porque não é só o alimento que está ali, tem a energia que foi colocada. Ao passo que a gente devia sentar e falar assim, vamos conversar sobre coisas boas, sobre uma leitura que você tenha feito, sobre uma peça, sobre um filme que você tenha assistido que foi bom, que te fez repensar a vida. Mas a gente às vezes não tem assuntos para falar disso porque não tem hábitos saudáveis na vida.
Poxa, eu assisti uma palestra ontem tão boa. Ela falava sobre isso, isso. Ah, pessoal, não quero ouvir nada disso, não. Não agrada. Infelizmente, o bem não alcança o ibope que o mal alcança. Por isso que a televisão, a mídia, é voltada para o mal. Se você colocar lá um programa falando do bem, um programa falando do mal, os índices de audiência vão ser extremos. Poucos vão ser aqueles que selecionam, porque o fato de você selecionar quer dizer que você tem afinidade, simpatia com aquela proposta, o que talvez não tenha ainda. Então é um caso a pensar, porque se somos médiums, né, de todas as energias que criamos, geramos, de que estamos sendo médiums? Somos inconscientes até o momento que não temos ideia. A partir do momento que conhecemos, já não somos médiuns inconscientes. Já sabemos que qualquer conversação é um processo de ligação mental. Então, chegamos no trabalho, um colega de trabalho chega e começa a falar mal do outro. Aí você entra, é verdade, né? A pessoa de má vontade, que não faz a sua parte, pronto, você já sintonizou com as energias negativas. Dali para frente, o seu dia não vai ser produtivo. Aí você sai dali, vai para o seu momento de almoço e com as pessoas que você está almoçando, começa a se falar, você viu o capítulo do filme, da série, né? Que um matou o outro, que um estava traindo, que fez isso. E você entra naquela vibração, é verdade, o mundo é assim mesmo, todo mundo quer levar vantagem. Quando vê, você está naquilo ali, e aquilo ali passa a te influenciar, porque você, né, buscou as piores energias possíveis para o seu dia, para a sua vida, para a sua saúde, para o seu interesse e para os seus pontos de vista. E daqui a pouco você está sendo um médium dos seus próprios valores e daqueles que estão sendo trabalhados sob a sua invigilância. Então, é algo muito mais sensível quando a gente fala sobre mediunidade, né? A gente acho assim, a mediunidade é aquela que o espírito comunica, fala. Para que o espírito possa se comunicar, o médium tem que estar na mesma faixa de vibração. Se nós não temos uma comunicação visível, uma comunicação num nível onde há um processo de consciência alterada, a gente é médium inconsciente 24 horas. Porque o nosso planeta, e não é exceção, o nosso universo, ele está mergulhado num oceano de ondas, de todas as naturezas, mas principalmente de ondas mentais. E aquilo que eu penso, naturalmente, me torna um médium dessa energia. Aí eu passo a entender porque que nem sempre a gente encontra alegria, nem sempre a gente encontra prazer, nem sempre a gente encontra satisfação na vida, porque nós estamos sempre ligados ao antônimo de tudo aquilo que eu quero. E às vezes eu preciso de terapias, eu preciso de bloqueios químicos para romper com reações onde eu, causa pensante e naturalmente aquele que faz conexões, sofre as consequências agora. Como é fácil reconhecer, cada qual foi apenas influenciado de acordo com as suas inclinações, mas debita a si próprio os erros que venham a perpetrar, conforme a onda mental que deitou de si mesmo. Apesar de nós estarmos sendo influenciados por alguém, e nós só somos influenciados dentro daquilo que somos, por exemplo, a pessoa falou sobre violência e eu achei certo, eu apoiei e tudo, é porque eu também sou violento. A gente só sintoniza com aquilo que ainda repercute no nosso mundo íntimo.
Quando a gente, né, vê programas falando de corrupção e você toma aquele partido, né? Nossa, nós temos que prender, tem que matar, tem que fazer. Há repercussões íntimas aí dentro. Há um campo muito grande de reflexões sobre isso. Ataques homofóbicos. Quantas pessoas que atacam pessoas com comportamento sexual que vivem dentro de um transtorno, onde psicologia e anatomia não se combinam, e ataca dizendo que não é uma coisa saudável, porque dentro dele, com certeza, repercute algo nesse sentido. E por não conseguir silenciar dentro de si mesmo as suas dificuldades, ele prefere agredir fora dele. Então, na verdade, nós somos estimulados, seja num programa, seja numa leitura, seja numa página, seja numa conversação. Mas as consequências desse estímulo, as energias mentais que criamos, as conexões que fazemos e as consequências kármicas que isso vem a ter, as atitudes que venhamos a tomar, são de responsabilidade nossa. Aí a gente vê, por exemplo, na juventude, o jovem sai, encontra com outros que estão ligados ao vício, né, do alcoolismo. E começam a fazer pressão, não, que você tem que beber, que todo mundo bebe, e quem não bebe fica de fora da turma, e ele sem ter valores, porque talvez não foi preparado para a vida dessa forma, ele acaba cedendo a essa pressão. Então ele foi estimulado, mas a atitude quem tomou foi ele. A responsabilidade passa a ser dele. E cabe a ele ressignificar a própria vida. Perdão. Quando não se consegue fazer isso, a própria vida nos ensina através das limitações. Quando vem a doença, quando vem a dificuldade, quando vem algum tipo de transformação orgânica que lhe obriga a tomar um outro caminho. Tais notas ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais, em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva, ligações mentais subjetivas, naturais, automáticas, que fazem parte da natureza. Todas essas correntes que nos dizem aquilo que você pensa, realiza na sua vida, faz sentido. Porque você pensando faz conexões que podem te aproximar daquilo que você busca ou te afastar daquilo que está no seu caminho. Uma atitude na sua vida muda muita coisa, por isso que a vida é feita de escolhas. E para que a gente tenha escolhas saudáveis, é preciso ter uma mente saudável, um bom discernimento. Olha o que a doutrina espírita nos faculta: entender a questão do pensamento. Lembra-me discurso muito comentado por nós de Jesus com João no livro Boa Nova, na passagem da mulher adúltera, quando o próprio João, que ainda tinha suas dificuldades de entendimento, e de alguma forma achava certo que aquela mulher sofredora pagasse com a vida, com apedrejamento, a sua atitude infeliz, Jesus pergunta: mas onde estão aqueles que também adulteraram com ela? E faz uma observação sobre o pensamento que é muito importante, dizendo: João, em todas as situações, em todas, eu prefiro acreditar no bem. Quando nós pensarmos dessa forma, estaremos pensando numa linha de pensamento superior. Quando a diversidade chega até nós, eu prefiro pensar no bem. Quando o abandono chega até nós, eu prefiro pensar no bem. Quando a doença chega até nós, eu prefiro pensar no bem. E aí a gente está desvinculando o pensamento das energias infelizes, inferiores, das energias que não nos engrandecem,
para crescermos em compreensão da vida, fazendo ligações com aquilo que é real, com aquilo que é superior. Por isso que Jesus era médium de Deus, porque seu pensamento estava conectado diretamente com o Criador. E nós estamos sendo médiuns de quê? Nessa, como ele coloca para nós aqui, nessa metapsíquica inferior, né, subjetiva. Nós estamos sendo médiuns de alguma coisa. Para o seu dia, observa com quem que você conversou, com quem que você falou, como foi as suas atitudes e veja de que você está sendo médium. Veja se, na verdade, você está cumprindo, né, com as suas, não obrigações, mas com a sua fé espírita. Se você alcançou esse objetivo. Ou se, na verdade, nós ainda somos apenas aqueles que apreciam, admiram, espectadores, aplaudem, mas não levam para casa. Não deixa ela transformar a formação do pensamento. Qual se observa nos efeitos físicos, a eclosão da força psíquica nos efeitos intelectuais pode surgir em qualquer idade fisiológica, verificando-se muita vez a simbiose entre a entidade desencarnada e a entidade encarnada, desde o renascimento dessa última, pela ocorrência da conjugação de ondas. Então, ele vem afirmar para nós que algumas pessoas já trazem consigo um processo obsessivo. Já nascem trazendo consigo a companhia de espíritos que vão caminhar com ela durante toda uma vida. Nós temos um exemplo clássico, contado, narrado e agora tem filme de Divaldo Franco. Ele reencarna trazendo consigo um processo obsessivo. E como é que ele traz esse processo? Porque a sua onda mental está ligada àquele espírito por atitudes, por convivência, por escolhas. Então, de alguma forma, ele era médium dele também. E enquanto ele não conseguiu modificar a sua onda mental em relação àquele espírito e fazer com que aquele espírito também modificasse a onda mental em relação a ele, não houve esse desligamento. Não houve aquele rompimento do processo. Talvez a gente não trouxe um processo desse, ou não temos nem condição ainda de solucionar um processo dessa magnitude. Mas nós estamos buscando durante a vida uma série de companhias espirituais indesejadas. Todo dia. Você levanta da cama, qual é o seu primeiro pensamento? De revolta, de alegria, de tristeza, de rotina? Porque esse primeiro pensamento já é uma porta que se abre para aquele dia. Ai, meu Deus, começou tudo de novo, não aguento mais. Não vejo a hora disso acabar. E eu vou trazendo essa realidade para a minha vida. E a minha vida vai sendo cada vez mais assim, uma série de obstáculos, de energia, de pessoas, de negatividade. E aí você termina o dia cansado, esgotado. E não lembra de Jesus quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Essa é a mensagem consoladora. Começar o dia com Jesus, sabendo que somos médiuns dele também. E como é que eu começo o meu dia com ele? Quando eu começo o meu dia com uma oração. Quando na primeira percepção que o pensamento está caindo, eu volto a orar. Não aquela oração de pedido absoluto, né? Mas aquela oração falando: Senhor, ajude-me a melhorar a minha vida mental. Ajude-me a fixá-la nas energias superiores. Permita que os benfeitores me conduzam de uma forma que eu sempre pense no bem, mesmo quando eu for
induzido a pensar no mal, quando as coisas à minha frente parecerem não ter outro caminho senão as atitudes negativas, que eu volte o meu pensamento às energias superiores, e aí a gente começa a trabalhar com o jugo leve, porque não vai mudar as pessoas, muito menos as situações, mas a nossa maneira de encarar, a nossa maneira de compreender e a nossa maneira de vivenciar tudo aquilo que vem até nós. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mas, destacadamente, os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreadas por espíritos desenfaixados dos liames físicos, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada. Fatos esses vulgares em todas as épocas da humanidade. Então, todos nós estamos nessa condição, principalmente aqueles que fazem uso da palavra, oradores, pastores, padres, expositores, porque criam expectativas, campos mentais, criam novas associações de ondas nas pessoas, que fazem com que elas busquem uma renovação, ou colocam elas em estado negativo do pensamento. Por exemplo, você, quando se permite entrar nas ondas do imediatismo, do senso comum, que não faz uma análise profunda de tudo aquilo que está sendo colocado, você, na verdade, está apenas consorciando com as energias do imediatismo, da violência, das atitudes, menos dignas, com certeza. E ele fala também dos escritores, porque cada livro é uma proposta de viagem. As obras espíritas têm por característica elevar o pensamento de todos aqueles que estão lendo, refletindo, como essa que nós estamos fazendo agora. Mas existem obras que não têm nenhuma preocupação com o que elas vão gerar nos outros. Pelo contrário, são obras voltadas para o enriquecimento, para os modismos, e essas encontram muito mais mentes que estão dispostas a viajar nas suas propostas. Só que cada livro que se lê também faz com que você faça conexões com a onda mental do escritor e com os espíritos que o estimularam naquela obra. Nós temos, por exemplo, obras que induzem pessoas ao suicídio, romances que induzem pessoas, ao holocausto de si mesmo, numa tentativa de se encontrar ou de encontrar algum tipo de recompensa, né? Por exemplo, nós temos no livro Céu e Inferno um duplo suicídio por amor e dever, que retrata um pouco isso, é quase que um romance de duas almas que se amavam profundamente, ou que viviam uma paixão intensa, e não conseguiram se consociar por questões de família. A moça que vinha de uma família, muito rica, de uma família muito elitizada, obrigou a casar-se com uma pessoa e ele, em contrapartida, consorciou-se com outra mulher na tentativa de esquecer aquele relacionamento. Mas eles não conseguiram, e eles sempre se encontravam, tinham vontade de estarem juntos. Então eles decidiram suicidar-se, deixar uma carta, e para não compuscar, não gerar um desrespeito às relações que estavam vivendo, eles escreveram a paixão que os dominava, sem nunca terem
tido nenhum contato íntimo e decidiram suicidar pedindo numa carta que fossem enterrados juntos numa mesma sepultura. E Allan Kardec, conhecendo essa história, fez a evocação dos dois. É interessante que os dois espíritos evocados estavam na mesma sala, mas um não conseguia ver o outro. Havia entre eles um abismo vibracional muito grande. Estavam em dimensões diferentes, cada um carregando consigo parte da culpa desse holocausto. E a orientação que os espíritos trouxeram depois é que eles passariam muito tempo sem se ver. Eles reencarnariam em regiões distantes, eles se buscariam mentalmente, porque eram almas afins, desejariam estar um com o outro sem conhecê-lo outro, sentiriam à distância esses sentimentos sem poderem estar perto, até que aprendessem a valorizar a vida, valorizar outros sentimentos e pudessem, daí então, reencarnarem juntos. Nós vemos que é uma situação comum. Quantas pessoas se suicidaram, né? Estimuladas por pessoas, por mentes e por obras. E isso daí é justamente o que? A influência que é exercida sobre a mente invigilante. Precisamos ter muito cuidado com a nossa mente, ela é um foco gerador, criador, formador. Ela não pode ser apagada de forma nenhuma com ato nenhum. Então nós temos um objetivo de dar qualidade, de melhorar as conexões, de orar com maior frequência, de buscar companhias espirituais e materiais saudáveis, para que possamos ser médiuns do bem, das pessoas que nos procuram e saem aliviadas, das pessoas que batem à nossa porta e escutam a palavra de bom ânimo, porque qualquer atitude que eu estou tendo, eu estou intermediando mentes que estão por trás de mim. Aí nós passamos para a outra parte, né? Sempre tem um outro ângulo, que é a mediunidade disciplinada. Imaginemos que certa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas, segundo os moldes da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e do ser. Olha como é que começa o capítulo, né? A pessoa se dispõe a moldar a mediunidade nos moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, tão simplesmente quanto possível, todos os problemas do destino e do ser. A doutrina espírita, ela é a resposta para tudo. Por mais que eu não aceite, por mais que eu não entenda, por mais que eu não queira, por mais que eu busque outra opção, ela é a resposta para tudo. Admita ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. Então, admitida no círculo de atividade espiritual, estando nós dentro da reunião mediúnica, recolherá na oração o reflexo condicionado, um reflexo novo, específico para exteriorizar as suas próprias oscilações mentais, dentro do trabalho mediúnico, orando, fazendo conexões, no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. Então, quando nós estamos orando dentro do trabalho mediúnico, os nossos mentores espirituais que estão ali próximos, eles vão comungar essas ondas mentais. De certo, que nos serviços de intercâmbio experimentará largo período de vacilações e dúvidas,
porquanto morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual, com que muitas vezes já se encontra inconscientemente automatizada, a princípio supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo do seu espírito não sejam mais que os pensamentos arrojados do próprio cérebro. E aí ele nos traz uma explicação muito importante. Exemplo, nós somos médiuns constantes, a todo momento. Então, nessa troca de oscilações mentais naturais, nós, na verdade, nem sempre sabemos identificar a diferença do nosso pensamento para o pensamento dos espíritos. No nosso dia a dia, não faz sentido. E naquele momento que estamos na reunião mediúnica, por estarmos fazendo isso automaticamente na vida, no princípio há uma grande dificuldade em saber o que é meu, o que não é. Mas silenciando, conhecendo-se, analisando passo a passo, com certeza a gente vai se encontrar. E se encontrando, vai também compreender a ação dos espíritos. Ilhado no fulcro da consciência, de acordo com a lei do campo mental, que especifica obrigações para cada ser guindado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro perguntando, empoderado, se não deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem ao trem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. É um exercício comum a todos nós. Naquele momento, quando nós estamos afeiçoados à meditação, afeiçoados ao silêncio mental, nós vamos conseguir essa identificação com naturalidade. Não será necessário a orientação de um médium mais experiente. Basta saber o seu papel. Basta naquele momento de prece você romper com a sua condição de vida comum. Você elevar seu pensamento e silenciar. Deixar que naquele momento de silêncio mental, naturalmente as ideias lhe brotem à mente. E essas ideias são frutos da conjugação mental. Alguém pode dizer, mas isso é muito difícil de fazer, de chegar. É um exercício. Nenhum exercício é simplório demais. É necessário que a gente também se esforce. A mediunidade caminha para um campo intuitivo, cada vez mais. E nós vamos precisar silenciar a nossa mente para poder captar uma única mensagem. Temos como exemplo um aparelho televisor, que por mais que ele tenha centenas de canais à sua disposição, ele sintoniza um de cada vez, para transmitir uma mensagem. A nossa mente pode estar gerando energias e recebendo oscilações a cada momento, mas se nós silenciarmos pela prece, pelo preparo, pelo recolhimento, e naquele momento conseguirmos, nesse silêncio mental, escutar as oscilações que nos alcançam para a formação de uma mensagem, seja ela escrita ou falada, estaremos desenvolvendo a mediunidade. Não é necessário nenhum esforço físico para isso, nenhum entorpecente, não é necessário cantos hipnóticos, nem batidas rítmicas. É necessário o desenvolvimento da mente, do silêncio mental, do recolhimento, da meditação, para que a gente possa abrir campos e escutar com clareza a orientação daqueles espíritos que naquele momento
sintonizam com a nossa faixa mental. Vamos parar nesse ponto. Na semana que vem, nós damos sequência à passividade mediúnica. Vamos agradecer a Deus por esta hora de pensamentos que ficamos com eles mais elevados, mais saudáveis, mais direcionados para o alto, pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude a educar os pensamentos, educando-nos, criando no Senhor um reflexo novo, um reflexo condicionado pela fé espírita, fazendo com que a gente não fique preso ao nervosismo, ao imediatismo, à, à vulgaridade das atitudes, que a gente saiba alimentar-se bem, que a gente saiba conversar bem, aproveitar bem o tempo, criar em nós boas expectativas para o nosso futuro, para nossas atividades, para o nosso crescimento espiritual. Abençoe, Senhor, nosso pequeno grupo de estudos. Abençoe, Senhor, o Lar Cristão Paulo de Tarso, que será sempre, Senhor, a meta dos nossos fins, né? Nosso final de estudo, elevarmos nosso pensamento e pedir à espiritualidade que neste momento consiga adentrar a instituição, consiga campo mental para trabalhar, que através de seus profissionais e de seus internos encontre também a energia necessária para a transformação de todas as dificuldades, de todos os empecilhos, acalmando os corações ansiosos, curando, Senhor, aquilo que pode ser feito em benefício do crescimento espiritual. E a nós que aqui estamos, Senhor, pedimos a força, o entendimento, para que toda semana possamos estar aqui, estudando e refletindo um pouco mais sobre essa proposta da mediunidade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser.